Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus faça morada em nossos corações. Vamos refletir um pouco sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E desse capítulo, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte confiou a nós o tema Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É um tema que consta nos itens 6 a 9 deste capítulo 18. E é interessante porque quando a gente começa a refletir sobre essa temática, vem em mente o que a gente faz na atual existência e onde a gente vai colher, né, os frutos desses fazeres nossos de cada dia. As sementes que plantamos hoje, o Espiritismo vem nos mostrar isso daí, para o bem ou para o nosso mal, essas sementes vão frutificar no futuro, na colheita que a gente vai fazer propriamente no plano espiritual. E algumas religiões defendem sempre a ideia de salvação, mas a salvação está relacionada exatamente às benfeitorias que a gente vai alcançar nesses nossos fazeres, e que a ideia de salvação no plano espiritual vai constar exatamente na tranquilidade que a gente poderá sentir pelo bem feito na atual existência, pelo bem viver na atual existência. Temos reflexos aqui, mas com certeza os frutos maiores nós colheremos na espiritualidade, quando retornarmos à casa do Pai. Até porque muitas vezes nós nos vinculamos a uma religião, buscamos atender os preceitos dessa religião, pouco praticamos esses preceitos, né? Porque, como dissemos em outras oportunidades, o vínculo religioso não quer dizer que nós temos religiosidade. E é essa religiosidade que vai nos mostrar, né, que vai nos mostrar esse caminho de paz que poderemos alcançar no plano espiritual. E nos itens 6 e 7 deste capítulo 18, né, os evangelistas vêm nos colocar que Jesus anuncia esse reino dos céus, né? Esse reino dos céus não é como um espaço geográfico criado pelas ideias humanas, mas o reino dos céus, né, que vai caracterizar, né, a situação espiritual daquelas pessoas, ou daqueles espíritos, melhor dizendo, daqueles espíritos que estão em melhores condições, que estão mais tranquilos, que estão mais plenos na pátria espiritual. O reino dos céus, e a gente há de perguntar, quem entrará nele? Serão todos? Por isso que o título do capítulo é bem sugestivo. Poucos os chamados. Aliás, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque os escolhidos, todos nós estamos sendo chamados para a prática do bem, né, para o bem viver, né, para a prática da fraternidade, da caridade, né, para tantas virtudes que o Evangelho coloca e que a gente deve buscar para darmos conta da aplicação dos ensinamentos de Jesus. Mas a gente falha, né, porque nós temos nossas imperfeições. Mas os poucos que procuram, no seu dia a dia, ler e praticar os ensinamentos de Jesus, esses serão os escolhidos. Por isso que nessa passagem, os evangelistas vêm nos dizer, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Pai que nos criou, né, nos criou para a perfeição. E essa perfeição implica em adotarmos atitudes convergentes com os ensinamentos do Filho Maior que Ele nos enviou para servir de modelo e guia. Esses serão os poucos que serão os escolhidos, que terão tranquilidade no plano espiritual, onde colherão os frutos das bem-atitudes ou das boas atitudes que aqui praticar. E a gente há de perguntar, nem todos os que dizem Senhor
entrarão no reino dos céus. Porque, como falamos anteriormente, nós estamos vinculados às religiões, né? Ao que pese alguns pensamentos contraditórios de que, por exemplo, o Espiritismo não é religião, mas se perguntar para todos nós qual é a nossa religião, particularmente eu digo, sou espírita, minha religião é o Espiritismo. Como alguém diz que é católico, alguém diz que é protestante, alguém diz que é budista, e por aí vai, hinduísta e tantas religiões que tem aí, né? Então a gente tem esse vínculo com a religião, mas isso não é a garantia de que nós entraremos no reino dos céus, ou nesse reino de tranquilidade, de brandura, de tranquilidade, né? De um estado espiritual que nos deixe pleno em espírito na pátria espiritual. E a gente há de questionar. Então, o que é necessário o homem fazer para conquistar esse tão sonhado reino dos céus? Ou como se fala em outras religiões, o que é necessário o homem fazer para conquistar a salvação, né? Porque essa ideia de salvação está muito vinculada na morte, à passagem do plano físico para o plano espiritual. O que é necessário fazer? Os ensinamentos contidos no Evangelho, segundo o Espiritismo, para analisar essa questão, né, vem nos dizer o seguinte: usar os recursos intelectuais, materiais e morais de que dispõe. Então, utilizar os recursos intelectuais, materiais e morais que cada um dispõe para realizar, tão bem quanto possível, a tarefa que lhe cabe como cristão, e todo o bem a seu alcance, seguindo sempre o roteiro traçado por Jesus. É isso que vai abrir caminhos de tranquilidade e de pacificação, que seria o nosso passaporte a esse reino dos céus, né? Fazer o bem a partir do momento em que a gente se preocupa em aplicar os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. E aí a gente há de refletir sobre a ideia de que não viver de aparência religiosa, porque isso é um aspecto que o próprio Cristo já criticava em relação aos fariseus, por exemplo, que eles estavam mais preocupados com os rituais exteriores do que colocar para dentro os ensinamentos desses rituais exteriores, da aparência, transformar a sua essência para que do seu coração saísse atitudes puras, dignas dos ensinamentos recebidos. E acontece muito isso, a gente valoriza muito o exterior, de andar com, por exemplo, nós espíritas, de comentarmos que a gente lê todas as obras, já leu todas as obras da codificação, já leu todas as obras de André Luiz, de Emmanuel, né, de Vitor Hugo, de Ivone do Amaral Pereira, enfim, todos esses grandes, né, espíritos que enviaram mensagens pelos médios, por intermédio dos médios, para orientar os nossos passos aqui na atual existência e principalmente no sentido de ampliar nossa consciência sobre as duas dimensões da vida. Ao mesmo tempo que a gente pode expressar isso daí, esse conhecimento adquirido, muito ou pouco, sobre, por exemplo, a doutrina espírita, é necessário que a gente se reforme, né? É necessário que algo em mim ocorra de mudança internamente para que efetivamente minhas atitudes, meus gestos, minhas convivências, minhas relações sejam estabelecidas a partir de atitudes cristãs, que são atitudes que vão revelar que você tem um vínculo religioso e que você está se esforçando para apresentar-se com religiosidade. Por isso que essa ideia de não viver de aparência religiosa, de orações e palavras sem ação, que é falta a aplicação, palavras sem ação, em que você pode dormir com a Bíblia, qualquer livro religioso na sua cabeceira, mostrar e todo mundo perceber, você orar, você rezar, mas que o seu fazer
na sua essência, algo equivocado às vezes acontece, porque o interior ainda não foi modificado. Por isso que o Espiritismo fala tanto em reforma íntima, né? Em reforma íntima, para a gente mudar, perceber-se diferente a partir da crença que a gente tem. E nessa perspectiva, a gente destaca duas questões importantes contidas nesse capítulo 18. Né? A primeira é que Kardec coloca, né, orientado pela espiritualidade superior, ele vem interrogar o seguinte: serão cristãos os que o homem, com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão cristãos? E a gente vê, os fariseus já faziam muito bem isso, não em relação a Cristo, mas a crença que eles tinham, né? Evocava, né, a religião deles, evocava as crenças religiosas deles, como uma forma exterior de mostrar em que eles acreditavam. Na atualidade, nós temos os fariseus contemporâneos que evocam Cristo, né, que mostram-se leitores dos ensinamentos de Cristo, mas que não praticam esses ensinamentos. Por isso que Kardec coloca essa questão para reflexão. Eles são verdadeiramente cristãos? As atitudes deles refletem esse vínculo com o cristianismo? Então fica essa questão para reflexão. O que a gente sabe, o que a gente incorpora em nós, deve servir para modificar interiormente. Deve servir para elevar o meu espírito e eu exteriorizar o que está dentro, mas de forma mais plena, mais convergente com os ensinamentos de Cristo. Uma segunda questão é a seguinte: serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? E a gente sabe, muitas vezes, algumas pessoas optam pela clausura. E essa clausura não está somente vinculada, por exemplo, à religião católica. Muitas pessoas vivem em clausura nos centros espíritas, né? Fazendo muitas orações, muitas preces, né? Mostrando seu vínculo com a doutrina espírita, mas ainda não expressam esse sentido da caridade. Isso acontece muito, já dissemos em outros momentos, né? Os espíritas de gabinete, que também estão dentro dos centros espíritas, tentando beber na fonte primária, né? Dentro do centro espírita, né? Esses ensinamentos maiores, mas que no fundo não têm um resultado prático para as questões da caridade, da indulgência. Por isso que Kardec teve o cuidado de colocar essas duas questões para a gente refletir. Nessa perspectiva, e pensando nessa ideia de que muitos são chamados e poucos são escolhidos, ou então que não adianta dizer Senhor, Senhor, evocar Senhor, evocar Cristo e ter a garantia de que entrará no reino dos céus. O passaporte para esse reino dos céus está relacionado às benfeitorias que a gente tem que fazer para mostrar que nós somos uma pessoa, um homem de bem, verdadeiramente de bem, cristão. Refletindo em cada atitude que tenha que tomar, principalmente as mais difíceis, na perspectiva de não perder o vínculo religioso, o vínculo espiritual com o nosso modelo e guia, na hora de dificuldade, que você se sentir que vai titubear, você ter a capacidade, ter o discernimento para parar e se auto-perguntar: o que Cristo faria no meu lugar? E agir a partir do que vai aparecer no palco da sua consciência, que com certeza vai ser algo ou uma tomada de decisão fiel
aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E aí você vai agir, vai expressar efetivamente uma atitude cristã. Isso é a prática dos ensinamentos recebidos pelo Espiritismo, pelos mentores espirituais do bem que querem que a humanidade progrida. E o caminho todos nós sabemos para isso daí. Para praticar alguma coisa eu tenho que saber, eu tenho que ter esse conhecimento. E o caminho é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Por isso que nessa passagem é muito interessante, porque vem a ideia, e como nós falamos anteriormente, né, de que a gente pode edificar em nós algo sólido, né, que vai a cada dia se fortalecer, que vai a cada dia servir para orientar os nossos fazeres e não desmorona. Vai estar sempre ampliando essa fortaleza em nós. Quando a gente tem convicção da nossa crença, quando a gente é convicto da nossa fé nos ensinamentos de Jesus e a gente busca praticar. O contrário, não é essa solidez, né? É algo frágil, é algo que se dissolve, é algo que não fica e que pode modificar, porque ainda não foi construído em base sólida de fé, de consciência plena daquela crença e de que é necessário se modificar para se melhorar. Por isso que surge nesse tema a ideia da casa sobre a rocha e a casa na areia. A casa sobre a rocha é edificar em nós uma solidez espiritual a partir dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, e aqui interpretada à luz da doutrina espírita, para nos fortalecer, para nos dar coragem, para nos dar energia para construir o nosso bem viver. A gente pode sofrer, mas a gente não vai sofrer angustiado, a gente não vai sofrer maldizendo o sofrimento, a gente não vai sofrer terceirizando a responsabilidade do nosso sofrimento, até porque muitos dos nossos sofrimentos somos nós mesmos que criamos. E não é Deus que está castigando nós. Nós é que necessitamos passar por momentos de adversidades. Quando essa casa é construída solidamente sobre uma rocha, né, nós temos a sensatez, nós temos a capacidade de discernimento, nós temos a capacidade que o próprio Evangelho coloca, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vem nos mostrar o que é o bem e o mal sofrer. Então, todas essas características que nós falamos agora está relacionada exatamente a essa ideia do bem sofrer. De sofrer, mas daquele ter a capacidade de perceber que naquele sofrimento, naquela turbulência, naquela dificuldade, a gente ainda é capaz de retirar das situações dolorosas aprendizagens edificantes para o nosso bem viver. E melhor, superar, não se deixar sucumbir pelas dores, pelas adversidades, pelos momentos de sofrimento. E ter a alegria, mesmo tendo marcas físicas ou simbólicas, emocionais, do sofrimento, ser capaz de dizer, fui mais forte. Não peguei desvios fáceis da drogação, do suicídio, do alcoolismo, para tentar resolver o problema. Encarei de frente e venci, porque a minha fé em Jesus foi mais forte. A minha casa é edificada, a minha casa interior é edificada em bases sólidas, sobre uma rocha. O contrário é a fragilidade. É o homem imprudente que recebe esses ensinamentos, mas é incapaz de edificar uma casa sólida. Ela desmorona. É a casa
que não é construída sobre a rocha, mas é construída sobre a areia. E a areia, ela se dissolve, elas se soltam. Os grãos de areia vão se soltando. E essa casa que não é sólida também vai desmoronando. Essa é a ideia principal do tema que nós estamos refletindo nesse momento. E aí, volta-se aquela ideia da salvação, de acesso ao reino dos céus, né? E quando a gente fala que o caminho é o evangelho, a gente conhecendo um pouco do evangelho, a gente vai ver que nele estão contidos os mandamentos, né? Por isso que na página 304 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo já citado, será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Olha que interessante. Porque não é só a gente ter acesso aos conhecimentos, que em primeira instância ele vai ter serventia para nós, para modificar em nós, para fazer com que, como disse Kardec, a gente domine as nossas más inclinações, para que cada um corrija as suas imperfeições. Ao mesmo tempo que eu aprendi, eu tenho a responsabilidade de ensinar. E ensinar para que todas as pessoas cheguem a essa plenitude de construir uma casa sólida, uma casa espiritual sólida sobre uma rocha. Esse é o grande passaporte para o reino dos céus. Será grande lá, no reino dos céus, aquele que os cumprir e ensinar os mandamentos maiores, ou ensinar todas as aprendizagens contidas, as grandes aprendizagens contidas no Evangelho de Jesus, né? Expressas por Mateus, por Marcos, Lucas e João. O reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. São aqueles que se esforçam para, ao receber esses ensinamentos, ser cristão como Cristo, o modelo, o guia, mostrou para todos nós. Ter atitudes convergentes com o Evangelho de Jesus. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática da lei de amor e de caridade. Esse é o grande desafio para todos nós. A gente já disse outras vezes, nunca vai se cansar. Não adianta a gente ler todos os livros da codificação. Não adianta a gente ler todas ou maior parte das obras complementares, se a gente não tem o mínimo esforço para colocar em prática. Que a gente fica perguntando, tá, já leu isso tudo, o que fizeste para modificar as tuas atitudes dentro da tua casa, com teus familiares, no teu setor de trabalho? Tu tens afabilidade, gentileza, generosidade, fraternidade? Pratica o amor em ação, estando atento às necessidades de outrem, para que vocês ajudem, para que você minimize os problemas de outras pessoas, que você tenha a empatia para identificar, a partir dessa possibilidade que a empatia coloca, para que eu me veja no lugar do outro, e ao vê-lo em dificuldade e necessidade, eu seja capaz de ajudá-lo. Isso é empatia. Se colocar na situação do outro. E sentir, não é trazer para você suas dores, as dores dele, mas perceber os sofrimentos e ajudar a partir dessa possibilidade de se colocar na situação dos outros, né? Que é a prática da caridade, que é o auxílio fraterno, mas para isso ocorrer, a nossa essência tem que estar modificada e sintonizada com o Evangelho de Jesus. Por isso que o Evangelho, ele vai permitir essa casa, nossa casa, ser construída numa rocha, termos solidez. O caminho não é fácil, todos nós sabemos. Os desafios são enormes, né? Vivemos constantemente
submetidos às vicissitudes e paixões da característica maior que nós temos agora, que é corporal, que é física. Por isso que a gente alimenta muito o corpo. Mas nessa perspectiva que está sendo colocada aqui, tem que alimentar e alimentar bem o espírito. Porque esse alimento para o espírito vai amplificar nossa consciência sobre as nossas responsabilidades, nossos compromissos, nas duas dimensões da vida. Por isso que a gente disse anteriormente, tudo que a gente faz aqui agora, a gente vai colher lá na frente. A conta maior vai chegar lá na frente. Quando chegar o momento em que nós somos chamados a ultrapassar o portal que separa essas duas dimensões da vida. Por isso que é importante essa reflexão, por isso que é importante monitorar nossos gestos e atitudes, para saber se realmente nós estamos sendo fiéis àquilo que a gente acredita em termos de religião. Não é fácil. E como não é fácil, porque a gente sempre espera a coisa, as respostas já prontas, né? E a gente às vezes não faz o mínimo esforço para alcançá-las, né? A gente encontra, às vezes espera uma resposta fácil para uma situação difícil e tudo mais. Lembramos exatamente desse livro, né? De Chico Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, Contos e Apólogos, que tem uma passagem bem interessante. Não vamos ler toda, porque além do tempo é cansativo também, mas destacar alguma situação. O título do capítulo é o capítulo 22, intitulado A Conduta Cristã. A Conduta Cristã. Porque tudo que nós estamos falando aqui se resume exatamente a isso. Se nós lemos os evangelhos, se a gente tem acesso aos ensinamentos da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, então espera uma atitude cristã. Uma atitude verdadeiramente cristã, como já falamos anteriormente. E essa passagem é bem interessante, eu vou ler alguns trechos. Diz o seguinte: Abraim ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova. Olha só que interessante, do Evangelho. Foi perguntar a Jesus sobre o Evangelho e o que fazer em determinadas situações para agir em sintonia com esse Evangelho, com a Boa Nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, pergunta Abraim, né? Mestre, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloque no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E se me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando em benefício delas. Mestre, invocou Abraim, admirado, a calúnia é um braseiro e requeima-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me envergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me lamear o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem, perdoarás e trabalharás. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se a pesada mão dos ignorantes ameaçar-me a casa, se a maldade perseguir-me a família, dilacerando os meus nos interesses mais caros,
perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua. Ibrahim assombrado, porque esperava, né, um outro encaminhamento de Jesus, né? Jesus na sua brandura, tá aí, o caminho é esse. É o caminho da tranquilidade, da paz para você e para o outro. Porque o outro que age assim é doente da alma. E se você agir igual a ele, com ódio, se você recebeu ódio, e você age com ódio, você está se nivelando a ele. E esse é o grande desafio para todos nós. É quando Jesus fala, dá-lhe a outra face. Mostra que você está num nível de assimilação, de discernimento, que não vai entrar na sintonia dele. Pois bem, Ibrahim se assombra, Senhor, né? E se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? Mais uma vez Jesus repete, perdoarás e trabalharás. E vai perguntando, se matarem ele, enfim. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes. Senhor, e se eu conseguir tolerar, olha só que interessante, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte guardando sincera compaixão por meus algozes. Que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou. Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. Esse é o roteiro de Jesus. É o roteiro da brandura, da afabilidade, da gentileza, da generosidade e do amor. Que espera-se de todos aqueles que bebem nessa fonte fecunda e infinita de ensinamentos para o nosso bem viver, adote. Para não viver na aparência da religião, mas viver na essência da religiosidade e agir como um verdadeiro cristão, para edificar em si uma casa sólida, construída numa rocha e não numa areia, como era a casa de Ibrahim, construída na areia. Desmoronou com os argumentos supremos apresentados por Jesus. Por isso que, minhas irmãs e meus irmãos, esse tal processo de salvação, ele é individual. E é em função das obras de cada um. O reino do céu, o passaporte para esse reino dos céus, sou eu, cada um de vocês, que vão adquirir com base nessas boas obras. Para que a gente chegue no plano espiritual, pleno de Cristo e merecedor da sua atenção. Conhecer a lei de Deus e reverenciá-lo por palavras é condição necessária, porém não suficiente para a felicidade plena. É igualmente indispensável agir de acordo com os ditames da soberana lei, tão bem expressa e exemplificada por Jesus em seu Evangelho. E é esse exemplo que Jesus nos dá com seu Evangelho que mostra o caminho para edificarmos em nós essa casa construída, essa casa sólida, construída sobre a rocha. Guarde no Jesus muita luz, saúde e paz.